ler o texto e meditar na palavra, dizer para os irmãos que os colchões ficaram prontos. A nossa irmã lá, Patrícia, com seu esposo Silvio, que se voluntariaram, vieram fazendo, mais tarde, alguns dias, e conseguiram fazer todos os 20 colchões que a gente precisava, um corino. Quem quiser ver, pode ir ali em cima olhar, tá bom? Quando acabar a escola dominical, você vai ali dar uma olhadinha. Só falta passar um paninho agora e o nosso irmão Marcos, está providenciando, junto à empresa que ele trabalha, um caminhão que for lá para a Bahia para levar. A previsão é de que refugiados já cheguem agora em meados de fevereiro. Então orem por isso, orem pela documentação dessas pessoas, pelas autoridades envolvidas, orem pelos refugiados, irmãos. Eu compartilhei no grupo lá essa semana, crianças refugiadas morreram ali na região do Oriente Médio, vítimas do frios intensos, neve onde nunca teve neve, aconteceu essa semana, Então, pessoas estão sofrendo ali na região da Síria, Líbano, Jordânia, Iraque, norte do Paquistão. O Talibã essa semana passou, a fronteira do Afeganistão, atravessou a fronteira do Afeganistão, Paquistão, atrás de pessoas, refugiados afegãos que já tinham fugido para o Paquistão em busca de sobrevivência, perseguindo essas pessoas. Estão batendo de casa em casa, recolhendo celulares, documentos, tentando provas contra essas pessoas para acabarem com elas, ou prisão perpétua, ou até executarem em praça pública, como tem acontecido. Eu e você somos igreja do Senhor Jesus, e nós precisamos expressar a misericórdia de Deus. Nós não conseguimos expressar da mesma forma que Deus, porque a misericórdia de Deus são infinitas, e não está presa a coisas como nós, mas eu e você, como frutos do amor de Deus, também precisamos exercer, esses que a gente chama de atributos comunicáveis, a bondade, a misericórdia, o amor. A gente precisa compartilhar isso com as pessoas. Então lembre nas suas orações, orem, mande mensagem para os missionários, participe de alguma forma. E o irmão João Marcos mandou um abração para a igreja, eu conversei com ele essa semana de novo, e ele está com saudade, inclusive, do pessoal que foi lá, tá? O pessoal que foi lá, ele falou que quer ver os irmãos lá. E se mais alguém quiser ir, a gente pode agendar uma viagemzinha, dona Creuza? É logo ali. Depois você conversa com a dona Creuza, como que a viagem é longa, seu Nildo? Mas é logo ali. Vamos estudar a palavra? Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão conosco aqui na igreja, presencialmente nos visitando, e também aqueles que nos acompanham pela internet. O nosso computador está dando uns travamentos ali, o Danilo fica meio desesperado lá, Danilão? Umas 2 ou 3 vezes aconteceu com ele, hoje com a Débora de novo, mas se Deus quiser vai dar certo aí as nossas transmissões. Nós temos buscado fazer o melhor. Vamos abrir a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 6. O tema da nossa igreja é um só corpo no Senhor. Tira o texto ali, Danilo, vamos ler o nosso tema? Vamos ler juntos? Igreja, um só corpo no Senhor. Mais uma vez, igreja, um só corpo no Senhor. Eu e você, como igreja, nós recebemos de Deus a bênção, de sermos chamados filhos dele. E como filhos nós fazemos parte desse corpo. E pensa numa família. Família é coisa boa, não é? E uma coisa boa que a gente pode desfrutar na nossa família é o cuidado. E quando o pai, ele chama a atenção, por exemplo, do filho, disciplina o filho, é por maldade? É para o bem, não é verdade? É porque você quer o bem, não é, Rick? Se você quer o bem, aí o pai disciplina. Isso é amor, isso é graça, isso é misericórdia, isso é visando a felicidade do próprio filho, a felicidade do pai, porque nós somos felizes quando nossos filhos obedecem, não é verdade?
Então a lei de Deus, ela tem um propósito para nós, é nos mostrar o caminho. E nós vamos pensar um pouquinho nesta manhã sobre a importância dos meios de graça. E Deus deixou esses meios para nós obedecermos. E eu e você como igreja, o irmão Ramon pediu para cantar o hino 298, da Igreja Fundamento. Irmãos, o Odaí ensaiou esse hino 2 semanas direto. Lá em casa, pintando a casa e eu ajudando ele, ajudando não, atrapalhando, né? E ele cantando, Ramon. Eu falei assim, eu aprendi o hino, pronto. Eu e você, igreja, devemos entender esses meios de graça. Vamos ler o texto? E depois a gente vai meditar um pouquinho sobre isso. A partir do versículo 6 até o versículo 10. Vamos ler juntos? Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. De sorte, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, recebido a palavra, por meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, e vos tornaste modelo aos crentes da Macedônia e Acaia. Irmãos, os meios de graça, ele tem uma aplicação para mim e para você. E como que nós vamos então entender essa questão dos meios de graça, a sua aplicação, né, a sua vivência no nosso dia a dia? É importante que eu e você possamos entender a importância disso. Uma pessoa, eu e você, se nós estamos aqui, é porque nós nos alimentamos. Não é verdade? Você não precisou se alimentar aí? Uns se alimentam adequadamente, mais adequadamente, né? Aquelas verdurinhas, né? O que os nutricionistas chamam de os pratos coloridos, né? Bem colorido. O meu não é tão colorido, não, né? Tem algumas coisas que eu não gosto, né? Não sou muito chegado. Mas nós precisamos de nos alimentar. Se não nos alimentarmos, como que vamos sobreviver? Como nos manteremos? Como caminharemos? Como estaríamos aqui? A nossa própria imunidade, né, depende de uma alimentação também boa. Se você aí tomar um suco de acerola com inhame, né, umas laranjas. E Idélia descobriu, né, eu e Idélia até passei para ela, irmãos, genipapo, faz um suco de genipapo aí, você vai ver como é que sua vida vai melhorar. Olha lá, tem gente fazendo careta. Agora pensa espiritualmente. Eu e você temos nos alimentado espiritualmente? Nós só seremos saudáveis espiritualmente se nós nos alimentarmos através dos meios de graça. E o primeiro que eu quero compartilhar com os irmãos é sobre a palavra. A palavra, ela é importante, meio de graça para nós. Isso aqui a gente estudou, né, no grupo de sábado aqui o ano passado. O Ramon está balançando a cabeça ali, né? A gente estudou aqui nos sábados que a gente fez o ano passado, o pastor liderou aí, a gente teve a oportunidade de compartilhar sobre isso, então eu resolvi trazer para nós aqui. Então, o primeiro é a palavra, como ela está expressa nas Escrituras Sagradas,
e como ela é pregada para a igreja, vai demonstrar o quanto nós estamos sendo fiéis a esse meio de graça, o quanto nós estamos desejosos desse meio de graça, que é a palavra. A palavra é que vai nos direcionar, é a palavra que vai nos orientar no nosso dia a dia, ela que vai ser o alimento. Se você hoje, às vezes, quer saber uma informação de alguma coisa, você vai lá na internet, digita e procura lá. Agora, e sobre a nossa vida espiritual? Mais do que procurar na internet, eu devo buscar na palavra. A palavra é o mais importante alimento da vida de uma pessoa, porque ela está expressa à vontade de Deus. Se eu quero saber o que Deus quer para a minha vida, eu devo buscar na palavra. Talvez alguns vão olhar lá, por exemplo, o livro de Deuteronômio, o livro de Levítico, o livro do Êxodo, que fala da história, né, da saída do povo e como eles deveriam proceder no deserto, as leis, depois do Deuteronômio que vai repetir essas leis, vai repassar essas leis para cada um de nós. Talvez a gente fale assim, mas é lei atrás de lei, é determinação através de determinação. Será que Deus é carrancudo? Será que Deus é mau? Será que Deus não quer o nosso bem com tantas leis assim colocadas? Não, irmãos, é justamente porque Deus quer o nosso bem. Deus quer que nós vivamos vida feliz, vida boa, não essa felicidade do mundo, mas a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade passa em obedecer à palavra. E como que eu vou obedecer se eu não conheço? Daí eu quero te perguntar, meu irmão, você tem se alimentado da palavra? Ela é a base para tudo na nossa caminhada. E ela é o meio de graça que Deus escolheu para nos abençoar, para nos alimentar. O que tem alimentado a sua mente e o seu coração nesses dias? É a internet, as redes sociais, a televisão, os noticiários. Deixa eu te fazer uma pergunta, se você ficar assistindo televisão a semana toda, o dia todo, você acha que é um bom alimento? Mas essa mesma televisão que sintoniza vários tipos de canais lá, você pode sintonizar as pregações, não pode? Hein? Tem muita pregação boa. Você pode colocar a música lá para tocar o dia inteiro, não pode? Hein? Hinos que glorificam o Senhor. Mas não se esqueça da palavra. Se volte para a palavra, separe o tempo para a palavra, porque ao ler nós vamos compreender. E quantas vezes, meus irmãos, talvez já aconteceu com você, você já passou por aquele texto várias vezes, e aí chega um dia que você lê aquele texto e fala assim, poxa vida, eu não tinha parado para me atentar a esse detalhe aqui desse versículo, essa parte do texto. Ou às vezes você ouve um pregador lá que está pregando, fiel às escrituras, e te fala de uma questão que você ainda não tinha abordado, que você não tinha ouvido alguém abordar ainda sobre aquele detalhe daquele texto. O quanto é importante, irmãos, a palavra na nossa vida. Então ela vai ser o alimento para cada um de nós. Lá no sítio do presbitério, no ano passado, teve um dia que a gente chegou lá, né, pastor? Estavam umas árvores tombadas. E aí a gente foi olhar lá. Irmãos, a gente olhava para aquelas árvores, elas pareciam estar bonitas, pareciam estar firmes. E quando a gente viu que elas foram cortadas, falei, mas por que cortar as árvores? Estava tão boa aqui. Umas 2 ou 3 mais ou menos. Quando chegando lá perto para olhar, o miolo dela estava todo podre ali por dentro. Por quê? Não tinha mais a seiva, não tinha mais o alimento proveniente da raiz. E aquelas árvores poderiam tombar em cima do banheiro, tombar em cima de alguns carros que estacionam sempre por ali, por perto daquelas árvores grandes que tinham ali.
E eu e você, nós podemos, desculpe aqui a expressão, estar podres espiritualmente. Talvez a aparência está até boa espiritualmente. Talvez a gente até se apresenta bem para as pessoas. Mas será que nós estamos realmente alimentados internamente, espiritualmente? Esse ventilador vai jogar meus negócios longe aqui. Acho que pode desligar, Rick. Qualquer coisa eu te faço sinal, tá bom, Rick? Aí liga de novo, a gente estava aqui. Mas o segundo aspecto que eu quero pensar, além da palavra, é a oração. E aí nós vamos ler 2 textos. E aí eu vou pedir que o irmão leia bem alto para quem está lá em casa ouvir, hein? O primeiro texto é Salmo 102, versículo de número 2. Salmo 102, versículo de número 2. Um irmão pode ler para nós. Salmo 102, versículo 2. Essa é a oração, irmãos, de alguém que está desesperado. Olha o que ele diz: não me ocultes o rosto no dia da angústia, inclina os ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa em me acudir. Não tem momento que a gente está assim? Que a gente está tão debilitado, a situação está tão complicada, a situação talvez chega até um certo desespero, e Deus deixou esse meio de graça. Já pensou? A gente pode não ser atendido por alguém aqui, por uma autoridade do nosso governo municipal, estadual, talvez um atendente, alguma pessoa não vai nos atender aqui, mas Deus ouve, e esse é o meio que Deus estabeleceu, a oração, e eu posso chegar: Senhor, dá-te pressa em me acudir, Senhor, olha a minha situação, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou sentindo, olha como está ao meu redor, olha a situação que está acontecendo na minha família, enfim, várias e várias coisas que nós podemos estar passando na nossa caminhada, e o Senhor estabeleceu o meio. Qual é? A oração. Meus irmãos, nós temos realmente vivido uma vida de oração? Ah, não sei orar. Comece. Não sei orar. Comece. Comece a orar do seu jeito, da sua maneira, na sua simplicidade. Eu me lembro, Rick, da Dona Penha, falecida, vizinha ali do Rick, né? Ela chegava no projeto e ela falava assim, ela era de uma outra religião, né? Ela falava assim: um dia eu for mudar de religião, vai ser para presbiteriana. E foi interessante que começou seu estudo bíblico com outra pessoa, e ela pediu para participar, junto com as irmãs lá. E a gente falava com ela para orar, ela falava assim: não sei orar não. E a gente fazia uma reunião de oração na sexta-feira lá no projeto, geralmente era um grupinho pequeno, né? E ela falou assim: eu não sei orar não, mas eu falei: não, ora aí, Dona Maria. Ela falava, do jeito dela, na sua simplicidade. Mas que oração, irmãos. Teve uma vez que eu até brinquei com a Dona Célia, falei assim: podia gravar a Dona Penha orando, que eu acho que é um ensino de como orar, na sua simplicidade, na sua verdade do coração, não palavras rebuscadas, não aquela oração entre aspas, tão bonita, mas orar, irmãos, é derramar o nosso coração diante de Deus, é falar: Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou preocupado, Senhor, eu estou ansioso, Senhor, eu estou temeroso, Senhor, eu estou confiante, eu confio em Ti, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus grandioso. E vai falando, e vai abrindo o seu coração. Quantos resultados, quantas coisas boas nós podemos desfrutar
a partir do momento que nós decidimos orar, nós decidimos buscar o Senhor. Vamos para outro texto ainda sobre a oração, Romanos 8, versículo 26 e 27. Outro irmão leia para nós, Romanos 8, versículo 26, versículo 27. Danilo vai colocar para nós aí. Um irmão leia para nós. Ok. Olha só, irmãos, o Senhor nos orienta como orar, mas a palavra de Deus aqui nos diz orar como convém. O que seria orar como convém? O que seria orar como convém? Alguém quer se arriscar aí? Irmã Cidinha, eu vou falar e replicar para os irmãos aí que estão nos assistindo. A irmã Cidinha falou que é orar pedindo de acordo com a vontade de Deus. Mais alguém? O Wendel. Hein? O Wendel está falando no sentido contrário, né? O que não convém. Então, é orar da forma como se deve fazer, né? Mais o quê? Mais uma pessoa. Ok, o irmão Eduardo está ali falando que tinha lá no passado, né, as ordens de como deveria ser feito tudo, né, no culto, no oferecer os sacrifícios a Deus, eram as determinações, e nós não conseguimos, né, e por isso a gente precisa da parte B do texto, porque o Espírito Santo é que intercede por nós como convém, mas orar como convém é orar de acordo com a palavra de Deus. É orar de acordo com a palavra de Deus. Então, como que eu vou orar de acordo com a palavra de Deus se eu não ler a palavra? Se eu não ler a palavra, se eu não buscar a palavra, ligar uma coisa a outra, palavra e oração, eu vou orar de acordo com as minhas vontades aqui meramente humanas. E por causa da contaminação do pecado, o que vai acontecer? Eu não vou orar como convém. Por isso eu preciso do Espírito Santo, porque ele vai nos ajudar. Olha o versículo 27, coloca para nós aí, Danilo. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. É como se eu orasse da maneira falha como eu oro, e Deus mudasse a minha oração, o Espírito Santo mudasse a minha oração a Deus, ao Pai, o Espírito Santo transformasse, eu falo A e esse A não é de acordo com a vontade de Deus, então muda para o B, deu para entender? Então o Espírito Santo intercede por nós, ele muda esta nossa oração, porque muitas vezes eu não sei orar como convém, esta oração não glorifica, não adora, não é a vontade de Deus para mim, não é aquilo que vai ser bênção, não está de acordo com o propósito que Deus tem, global, e que envolve a minha vida e a sua vida. Seu Nildo. Nós fazemos o rascunho, o Espírito Santo passa Boa, seu Nildo. Seu Nildo falou ali que a gente faz o rascunho e Deus passa limpo, né? Então aí a oração fica boa, né? Pastor Everson.
28, Danilo, isso. Resumindo aqui, o pastor estava falando para nós sobre que todas as coisas, até mesmo aquelas que aparentemente são ruins, é para o nosso bem, né? Às vezes é Deus tratando nosso coração, né, nos moldando. Isso nos faz lembrar, por exemplo, do povo lá no Egito e na caminhada também rumo à terra prometida. Eu pergunto para os irmãos, faltou alimento na caminhada? Faltou alimento? Não, eles foram sustentados. Você pensa, irmão, durante a noite, naquela região de deserto, frio extremo, abaixo de zero. Durante o dia, calor de quase 50 graus. De dia tinha uma nuvem que acompanhava eles. À noite, tinha uma nuvem de fogo para aquecê-los. O maná não faltou. Mas por que eles passaram por todas aquelas adversidades? Primeiro, por causa do próprio pecado do povo. Por causa do próprio pecado do povo. Quando a gente lê lá em Gênesis, Gênesis 14, eu acho que é 14, 17, deixa eu abrir aqui. Não, Gênesis 15, olha só, a partir do versículo 13, Gênesis 15, versículo 13. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que a tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em de todas a velhice, na quarta geração tornará para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Até aqui. Veja, lá em Gênesis 15, pouco tempo depois que Deus tinha chamado Abraão, né, do meio em que ele vivia, um meio que não adorava a Deus corretamente. E Deus chama Abraão e fala assim: vai para uma terra que eu te mostrarei. E você será pai de uma grande família, de uma grande nação. Eu vou fazer uma nação nova. Deus não usou uma nação que já existia várias nações. Se você ler lá Gênesis, na parte da Torre de Babel, existiam muitas nações. Eu não lembro agora, eu acho que eram 64, se eu não me engano. Mas Deus escolheu um homem, Abraão, para dele fazer uma nação, o seu povo ia representar o seu povo, e nós hoje somos descendentes disso, mas há aqui já uma palavra: olha, através de você, Abraão, você vai ter uma posteridade, ela será peregrina e reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, mas esse momento é porque, primeiro, o povo desobedeceu a Deus, por isso é que eles foram escravos no Egito, mas como Deus ama, Deus disciplina. Deus permitiu aquele momento que eles passaram, mas Deus não desiste do seu povo, e Deus levantou Moisés, e Moisés conduziu aqueles milhões de pessoas até a terra prometida, e eles buscavam o Senhor, eles se arrependeram diante do Senhor. Eu e você devemos buscar o Senhor, nós devemos orar,
Também, voltando aqui, fechando esse parênteses, né? A oração, ela deve ser sob a orientação do Espírito Santo. E orar é exercitar a nossa confiança na providência de Deus. Irmãos, se eu abrir espaço aqui, a gente vai ficar até no culto à noite. Certamente. Se cada irmão for falar de quantas vezes a gente orou e buscou o Senhor, e Deus nos abençoou, e Deus abriu as portas dos céus. Deus curou às vezes um parente nosso, Deus libertou alguém das drogas, da bebida, do vício, uma pessoa que a gente orava pela conversão dela há muitos anos, e Deus converteu aquele coração. O sustento de Deus, os livramentos de Deus. Orar é exercitar esta confiança na providência de Deus. Existe uma promessa de Deus para mim e para você, de que nada vai nos faltar. Certa vez eu citei para uma pessoa, o texto da palavra de Deus que nos diz que jamais vi um justo mendigar o pão. Aí a pessoa disse: mas tem esse texto na palavra de Deus? Eu falei: tem. Deus deixa os seus mendigar, irmãos? Não. Eu vou falar uma palavra bem direta aqui, é dura. Significa que todo mendigo, significa que ele não é justo? Provavelmente. Provavelmente ele não se arrependeu dos seus pecados. Provavelmente ele teve problema com a sua família. Provavelmente ele se afastou do projeto de Deus. Você já parou para conversar com um mendigo? Já parou? Eu já parei. Tinha um que rodava aqui próximo do Kleber Andrade, nessa região. Hoje ele está ali, para o lado da Brasper, da Real Café. Um cabelão que vem aqui à frente, assim, aquele tocão. Eu parei para conversar com aquele homem. Irmãos, é triste quando a pessoa se afasta do propósito de Deus. Por isso que o evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas. É para o viciado em drogas, é para o bêbado, é para o mendigo, é para o ricão, extremamente rico. Ele também precisa de Deus, e ele é um mendigo espiritual. Então eu e você precisamos nos voltar mais para a palavra, buscar o Senhor e confiar nesse cuidado, nesta providência, nesse sustento de Deus. O problema nosso é que nós queremos resolver do nosso jeito, é que nós queremos fazer com as nossas forças, com a nossa capacidade. Eu digo para os irmãos, eu cheguei aqui nessa igreja em 1985, faz tempo, né? Mas não sou velho não, é porque eu cheguei aqui quando criança, né? Irmãos, se a gente fosse olhar naquele tempo lá atrás, a gente não ia ter esse templo desse jeito aqui, não ia ser construído, não ia ser reformado, reerguido, né, Odaí? Eu e o Daí fizemos parte da comissão de construção da época lá, eu novinho, presbítero novo, irmão Emídio ajudava, Diolino, né, Deli? Mexia nesses negócios aqui para lá e para cá. E se a gente fosse olhar, não ia dar para fazer, mas Deus foi abrindo as portas, e adotar esses missionários, não é, pastor? Alguns deles nós adotamos no período que começou crise em 2017, igrejas estavam abandonando seus missionários no campo, muitos retornaram. Isto é confiar na providência de Deus. Vamos orar, irmãos, confiando na providência de Deus. Vamos buscar o Senhor, confiando de que Ele é o provedor e de que Ele é que sustenta a minha vida e a sua vida. Resumindo essa primeira parte, palavra de Deus e oração são meios de graça importantes na minha caminhada cristã, na sua caminhada cristã. Vamos valorizar isso? Vamos valorizar isso na nossa casa. Separe o tempo lá na sua casa
para ler a Bíblia e orar se você não tem feito isso. Separe o tempo para estar com a igreja, estar juntos. Como é bom a gente estar junto, estudando a palavra e orando. Seja na quarta-feira, seja na escola bíblica, como estamos aqui hoje, né? Seja no culto. Marque com alguém, né? Fala assim, vou lá na sua casa tomar um café. Mas é para conversar sobre a palavra de Deus também. Orar juntos. É muito importante isso, irmãos. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, o começo da igreja foi baseado nisso. Na oração, na comunhão, no partir do pão, lendo os profetas, relembrando o que os profetas tinham dito, relembrando os ensinos de Jesus, e assim a igreja foi crescendo. A igreja foi sendo acrescentada os que iam sendo salvos, porque a igreja era igreja. Igreja era corpo de Deus. Igreja entendia o que eram esses meios de graça, eles praticavam isso. Ok? Vamos para a segunda parte, os sacramentos. Também os sacramentos fazem parte do meio de graça. Eles integram os meios de graça que Deus determinou para cada um de nós. Em primeiro lugar, eu quero dizer que ele deve ser ministrado, o meio de graça, por alguém que é constituído para tal função. Não tem como ser exercitado o meio de graça chamado sacramento, os sacramentos, se não for por alguém designado para isso. No caso da nossa igreja, da IPB, da Igreja Presbiteriana, são os presbíteros. Então, os presbíteros têm a função de levar a igreja, de conduzir a igreja, de ministrar na igreja os meios de graça. E quais são eles? Os sacramentos? Hein? Eu estou ouvindo não muito bem. Quais são mesmo? Ah, tá melhorando. Fica com medo não. Os meios de graça através dos sacramentos é o batismo e ceia. Vamos ler alguns textos aqui. Primeiro, Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19. Um irmão leia para nós. Mateus capítulo 5, 17 a 19. Danilo vai colocar aqui para nós. Volta no 17 aqui, Danilo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Jesus veio para cumprir. Jesus precisava ser batizado? Sim ou não? Sim, mas por quê? Alguns falaram não, e o irmão ali falou não, assim. Eduardo. E quem falou não? Concorda com o Eduardo? Vai mudar de opinião? Hein? Ele ensina, não precisava. Como? Ele não precisava. Ok. Quer falar, pastor? O pastor não quer sair dessa enrascada, não quer resolver essa enrascada. Eu vou chamar os universitários. Irmãos, Jesus se submete como um pedagogo que ele era, como um ensinador para nós. Ele veio para cumprir a lei. E por isso é que ele não revoga nada disso e ainda alerta
ai daquele, versículo 18, acho que é o 18, né, Danilo, ou o 19, é o 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará até que se cumpra toda essa escritura. Então, eu e você devemos entender que é importante nós participarmos do sacramento, tanto do batismo quanto da ceia. Nesse caso aqui nós estamos falando primeiro do batismo, e todo o evangelho, sendo Jesus o próprio evangelho, e a consequência disso, que é a pregação que nós vamos levar, a boa notícia de que Jesus nos libertou do poder do pecado, isso também é evangelho, tudo isso é cumprimento da lei, porque Jesus, ele não revogou nada, ele não desfez nada do que foi escrito lá, porque Deus não é Deus de desperdício. Todos os aspectos, né, até algumas coisas que talvez a gente olhe assim, nossa, mas para que isso aqui em Levítico? Para que isso aqui em Êxodo? Para que essa lei novamente, né, relembrada em Deuteronômio? Tanto detalhezinho, para que isso tudo? Mas cada aspecto daquele, irmãos, era apontando para Jesus. O homem era imperfeito ao fazê-lo lá no passado, por causa do pecado. Exemplo, o sumo sacerdote, quando ele entrar no Santo dos Santos, ele entrava com uma corrente, uma corda amarrada aos seus pés, porque esse sacerdote que ia interceder a Deus pelo povo, se ele estivesse em algum aspecto, errou na hora de lavar a mão, ele lavou errado, a purificação não foi bem feita, e ele entrasse no Santo dos Santos, ele morria lá. Então as pessoas sabiam, se o sumo sacerdote demorou demais lá dentro, vamos puxar a corda que ele morreu, porque se alguém entrasse lá também morria. Vê o aspecto da santidade, como que era importante, o quanto Deus é perfeito e exige de nós perfeição, só que por causa do pecado, eu e você não conseguimos ser perfeitos. Então o batismo, quando eu sou batizado, limpa todos os pecados? Não, o batismo em si não limpa o pecado. Então por que batizar? Por que eu e você devemos batizar? É uma expressão, a Marília está falando que é o selo da aliança, é porque eu vou expressar externamente algo que o Espírito Santo já está produzindo internamente no meu coração. Tem algumas pessoas que a gente vai conversar com elas e fala assim, quando foi a sua conversão? Tem pessoa que vai dizer, Ramon, minha conversão foi dia tal, hora tal, eu estava com a camisa tal, com a roupa tal, sapato tal, em tal lugar. Já viu esse tipo de testemunho? Eu já vi. Agora tem outros que a gente vai falar assim, quando foi sua conversão? Ele vai falar assim, não sei. Eu comecei a ler a Bíblia, fui lendo a Bíblia, aí o Espírito Santo foi incomodando, foi falando no meu coração, eu comecei a buscar mais a palavra de Deus, comecei a ir para a igreja, comecei a estudar, conversar com outras pessoas sobre a palavra, não sei determinar o dia, mas é algo que foi produzido, tanto aquele que sabe determinar o dia, quanto aquele que nem tem o dia, que foi um processo, foi acontecendo, foi algo que Deus fez internamente, e aí eu vou me batizar, para expressar publicamente, externamente para as outras pessoas, para a minha família, para os meus amigos, para a igreja, aquilo que o Espírito Santo fez internamente. Romanos 3, versículo 20, vai dizer assim, Romanos 3, versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei ela apenas vai apontar, assim como Gálatas 3, alguém lê para nós Gálatas 3, versículo 24, ela vai apontar o que é errado, o que é pecado, né? Alguém lê para nós? Gálatas 3, versículo 24. Então, qual é o objetivo da lei? Apenas uma condução, mostrar, determinar
nos ajudar. Você já pensou se não existisse lei? Já pensou no trânsito sem a lei? Hein? Já pensou? Sem a placa de pare, sem aquela placa do círculo da rotatória para entrar nas praças, sem os limites de velocidade. Você já pensou? Irmãos, vou falar para vocês. Em 2003, eu acho, ou seja, quase 20 anos atrás, Natan era pequenininho. A gente estava no Paraguai, na cidade de São Lourenço. Nós fomos substituir um missionário lá, ficamos um mês. Irmãos, pensa num trânsito maluco. A região de São Lourenço não tinha semáforo em nenhum cruzamento. E quando a gente desceu do ônibus e o missionário foi buscar a gente para ir para a casa dele, logo na saída, assim, nós já entramos numa rua mais para o lado central da cidade. Meus irmãos, que desespero. Eu falei assim, mas quem entra primeiro aqui, pastor? Ele, vai embicando o carro, vai entrando, vai devagarzinho. Aí ele pegou e falou assim, ô irmão Natanael, olha os carros, pode observar os carros. Todos os carros quase arranhados, irmãos. Todos os carros naquela região arranhados. Por quê? Um vai entrando, outro vai entrando, outro vai entrando, e os cruzamentos assim, e você quer passar para lá e o outro para cá, é uma confusão que só. Não sei como está hoje, eu acho que hoje deve estar bem sinalizadinho, deve ter melhorado. Mas você sair dali e ir para Assunção, que é perto, né? Em Assunção já era mais organizadinho o trânsito e etc. Mas por quê? Cara, não tinha as leis do trânsito funcionando ali. Nos cruzamentos, não tinha o semáforo, não tinha as placas de pare, de preferência. Era quem fosse entrando. Fala, Eduardo. Uhum. A lei ela serviu para mostrar ao homem que ele por si só ele não consegue cumprir Uhum. o texto da lei. A lei, irmãos, ela leva o homem, ela tem o objetivo de levar o homem a entender, a ter essa convicção de pecado. Vamos pegar aqui o aspecto jurídico, né? Tem o nosso irmão aqui que é advogado, acho que está lá atrás. Tem muito artigo, muita determinação na lei, até o Código Civil vai mudando, né? Mudou há pouco tempo atrás, etc. Aí o que a lei faz? Diz o que é errado. Assim a lei de Deus mostra para nós o que é errado. E eu costumo, Eduardo, exemplificar com o seguinte sentido. Um médico faz 100 cirurgias. Se ele acerta 99 e erra em uma, e aquela uma é o seu parente, o que a gente vai dizer? Esse médico não presta, esse médico não serve. Eu e você não vamos levar em consideração as 99 cirurgias que ele fez corretamente. Para a gente vai dizer que não serviu, porque ele errou justamente naquela que era do seu parente.
do seu familiar. Nós, diante de Deus, fazemos 99 coisas certas, erramos em uma. É como se errássemos por todas. Por isso que a gente precisa de Cristo. Por isso que a gente precisa de Jesus. Porque sem Ele não vai adiantar. Mas eu e você devemos obedecer à lei. Ela não foi revogada por Jesus. Por exemplo, Efésios 6, versículo 2 vai dizer: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Jesus aboliu isso? Não. Eu tenho que honrar o pai até que idade? Henrique, até os 18 anos? Porque alguns têm essa ideia, né? Não, quando eu completar 18 anos, pronto, estou livre, vou aprontar doidado. E alguns pais até incentivam isso, sabia? Tem pai que fala: não, quando você completar 18 anos, você vê o que você faz da vida. Mas até os 18 não. Se eu e você, que somos pais, agimos dessa forma, quando você completar 18, você vê o que você vai fazer da sua vida, a gente está ensinando errado. Nós devemos nos arrepender. Porque filho é filho por toda a vida. Eu queria ter mais no sentido de ouvir a Marília falar aqui, né? Enquanto eles viverem, na verdade, enquanto o filho viver, porque até mesmo depois que eles morrem, se morrerem primeiro, o dever nosso é honrar o nome deles também. Um exemplo está lá quando a gente lê os heróis da fé de Hebreus. Quando vai falar, por exemplo, de Abel, vai falar assim: ainda fala. Ou seja, o exemplo, tudo que Abel viveu, ainda fala até hoje. Assim somos eu e você. Continuando, o evangelho, que a gente precisa encerrar também, né? O cronômetro não para. O evangelho, ele é essa palavra de Deus, essa boa notícia, e que chama o pecador a esse arrependimento. Ele é poder da salvação para cada um de nós. E quando nós praticamos os sacramentos, e esse do batismo, por exemplo, eu vou expressar o que este evangelho produziu, essa boa notícia, que me chamou e te chamou ao arrependimento ao entrega a Ele. Bom, onde o sacramento é recebido com fé, a graça de Deus vai acompanhando, porque é um sinal externo. Gênesis 17, 10 e 11, alguém leia para nós? Gênesis 17, versículo 10 e 11. Pode ler, 10 e 11. Então, isso aqui foi a forma como Deus instituiu. Lá, nesse texto de Gênesis 17, 11, a aliança é estabelecida e uma forma de expressar a aliança se chamava circuncisão. Então, por isso que nós somos da aliança, no sentido de que, quando nós entregamos o nosso filho e trazemos ele aqui ao batismo, nós estamos renovando isso que Deus já tinha feito lá no passado. Esta era a forma que era feita e nós também o fazemos hoje. Romanos 4:11, agora é no Novo Testamento, veja que não foi abolido. Recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Abraão, ele é justificado pela fé. Então ele não fez a obra? Ele não exercitou a sua fé? Exercitou. As obras vão verdadeiramente acompanhar alguém que tem fé. E não ao contrário. As duas coisas, elas caminham juntas. Porque muitas pessoas realizam apenas a obra. E a obra sem fé é morta. Então a pessoa pode fazer a melhor benfeitoria deste mundo para alguém, mas se não tiver a fé verdadeira, genuína em Deus, o
que aí o texto diz para nós? É morta, não serve. Pode ter até abençoado uma pessoa, pode ter ajudado uma pessoa, pode ter resolvido o problema de alguém, mas ela por si só, sem fé, é morta. Outro texto, Marcos 16:16. Alguém lê para nós? Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então, quem crê e for o quê? Batizado. Congregar é importante, irmãos. Estar junto é importante. Ah, não, eu sou crente em casa, eu creio em Deus. Isso não existe. Isso aqui que a gente está vivendo hoje, agora, por exemplo, isso aqui é um treinamento para o céu. Isso aqui nós já estamos nos preparando para o céu. Então, por isso que hoje, enquanto eu estou aqui nesse treinamento, eu preciso perdoar, eu preciso ajudar, eu preciso incentivar, eu preciso orar com o irmão, porque eu estou exercitando o que Deus fez na minha vida. E aí eu venho aqui na igreja e digo, eu creio que Jesus é Salvador. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso me arrepender. Eu reconheço que eu preciso de Jesus. E eu quero então ser batizado. Eu quero passar por esse processo de batismo. Então, meu irmão, se você ainda não foi batizado, se você ainda não assumiu um compromisso com Jesus, hoje é a oportunidade. Procure o pastor, procure o presbítero Miqueias, que está aí com a classe de novos membros, e faça isso. E aí você vai participar do segundo aspecto do sacramento, que é a ceia do Senhor. É quando nós nos reunimos aqui, aos domingos, no nosso caso aqui na nossa igreja, segundo domingo. Tem igreja que faz todos os domingos. Aí você celebra a ceia. É o ajuntamento da igreja do Senhor Jesus. É participando da comunhão juntos. Para a gente partir para o nosso encerramento. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2 agora. Para a gente começar a concluir. 2, versículo 1 a 8. Diz assim, acompanhe comigo. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para agradar a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Irmãos, vamos cumprir isso aqui que Paulo está falando? Vamos aplicar na nossa vida? Precisamos ter cada vez mais fidelidade às Escrituras, à palavra. A palavra, ela é fiel e verdadeira. A palavra de Deus é verdade absoluta, inegociável. Eu e você precisamos da palavra de Deus para nos alimentar. E é por isso que Paulo fala isso aqui, que está expresso em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Ele vai dizer que ele não quis bajular ninguém. Tadinho, coitadinho, e etc, ou passar a mão na cabeça do pecador, aprovar o pecado, não.
Paulo vai dizer que ele se baseava em Deus, e mais do que ter a aprovação dos irmãos de Tessalônica, ele precisava ter a aprovação de Deus. Por isso que ele não negociava a palavra. Versículo 4 vai dizer: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Lá no versículo de número 8, ele vai dizer: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Meu irmão e minha irmã, você está disposto a oferecer a sua própria vida? Não estou falando que o sacrifício de Jesus foi imperfeito, ou precisa de mais alguma coisa, ou que eu preciso me entregar à cruz como Jesus. Não é isso. O que eu estou dizendo é que nós devemos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e se necessário até morrer por causa de Jesus. Não negociar o Evangelho. Lá em casa a gente viu um filme essa semana, eu acho que foi essa semana, o nome do filme é Marcada, filme cristão Marcada. É a história de uma Li Xinxing, alguma coisa assim, depois eu vou ver o nome direitinho lá. É uma chinesa que ela entregou a sua vida a Jesus e correu riscos desde a sua adolescência. Aos 13 anos ela começou a ser perseguida por causa do Evangelho de Jesus, e ela se apegou à palavra de Deus, e ela se voltava para a palavra de Deus, e procuraram formas, e uma vez a família dela, ela um pouquinho mais velha já, enviou ela para um lugar longe dentro da China, para conseguir participar de um congresso e um meio de imprimir a Bíblia na língua chinesa, no mandarim. E eles montaram várias maquininhas, manuais para impressão da Bíblia, até que a polícia chegou e descobriu. E dali começou a perseguição sobre ela, sobre sua família. Seu pai foi torturado, sua família foi torturada, e ela teve que sair da sua casa. É um filme muito interessante, é um filme um pouco longo para alguns, né? 1h40 e poucos minutos de filme, mas vale a pena, porque ele nos mostra a figura de alguém do nosso tempo agora, de pouco tempo, que decidiu viver isso que os apóstolos estavam falando e que Paulo fala à igreja de Tessalônica, por amor à palavra, buscar a Deus em oração, exercitar os sacramentos, estar junto com os irmãos, comungar com os irmãos, através do batismo e da ceia. Meu amado irmão, minha amada irmã, se nós quisermos verdadeiramente ser corpo de Cristo, se eu e você quisermos verdadeiramente viver os fundamentos da palavra, nós precisamos entender a importância desses meios de graça. Vamos nos voltar para a palavra, vamos orar mais, vamos comungar mais, estar juntos nas celebrações, nos cultos, nos estudos da palavra. Que Deus possa capacitar a cada um de nós, a minha vida e a sua vida. Não fuja, não deixe de participar desses meios de graça que Deus deixou para cada um de nós. Vamos orar?